Os jogos nas diferentes sociedades. Essa é a temática, então, da unidade 15 que nós vamos abordar nesse momento. Vejam só, debatemos na unidade anterior, na unidade de aprendizagem 14, os conceitos de esporte e lazer. Agora vamos refletir um pouco sobre a questão dos jogos, tomando como referência aqui que a constituição dos jogos ela vai trazer muito presente, ela tem a possibilidade de trazer muito presente a história das sociedades aonde esses jogos nasceram ou surgiram. Então, o que se entende por jogos? Jogos ou um jogo basicamente é uma atividade livre e voluntária, ou seja, eu vou jogar porque eu quero me divertir, eu vou jogar porque eu quero sentir prazer com o jogo. Não é uma atividade, ou não poderia ser uma atividade imposta, impositiva. No jogo, ou durante o jogo, vale a máxima quando esse jogo deixa de garantir aquela alegria, aquele prazer, vale a possibilidade da expressão não quero mais jogar. Não quero mais jogar porque não estou feliz jogando isso. Então a ideia máxima do jogo aqui é essa relação voluntária, livre e voluntária de adesão. Nesse sentido, os jogos eles têm também um grande potencial socializador. Ele tem um grande potencial socializador, porque durante a prática dos jogos, né, e vão existir muitos jogos, porém, que se desenvolvem, que podem ser feitos sozinhos, né? Eu tenho o jogo do peão, né, Bilboquê, que são jogos mais antigos, né, que podem ser desempenhados sozinho. A prática ela é desenvolvida de maneira sozinha. Porém, os jogos eles têm a possibilidade também do espectador, né? Uma coisa é eu estar jogando o peão sozinho, outra coisa é estar fazendo uma apresentação para um público, por menor que seja, da minha técnica de manusear o peão. O ioiô, né? Outro jogo, né? Outro brinquedo que é muito antigo, né? Remete a tradições antigas e que também é uma prática. Então vejam só, embora ele possa ser uma prática individual, ele pode contar com esse elemento de socialização porque ele envolve a presença, muitas vezes, de espectadores. Ok? Então vejam só. Se percebe, historicamente, estudos sociológicos, antropológicos, dão conta da existência de jogos em civilizações muito antigas, tá? Que desenvolviam seus jogos, que desenvolviam as suas atividades lúdicas, né? Onde as pessoas livremente se empenhavam, né, para desenvolver aquela atividade. E desde aquelas civilizações mais antigas até as civilizações atuais, né? Hoje os jogos eles vão migrando, eles migraram em boa parte para as plataformas digitais, né? Jogos consagrados, né, nos seus tabuleiros, hoje você encontra eles nas plataformas virtuais. Você pode jogar virtualmente, você pode jogar com pessoas que você nunca viu na vida e que nunca vai ver e que não conhece, mas que podem socializar naquele momento o jogo com você, com cada um de nós. Muito bem. Então, esse jogo né, presente desde as civilizações mais antigas, na verdade, na sua maior parte, eles resultam de atividades ou então de ferramentas que passaram a ficar em desuso por essas sociedades, por essas civilizações. Tá? Ou seja, algumas atividades, algumas ações que eram comuns em algumas sociedades e que com o passar do tempo elas foram entrando em desuso, né, não foram mais sendo reproduzidas socialmente, elas acabaram entrando para a gama de jogos, elas se transformaram em jogos, ou então ferramentas, vídeo, arco e flecha, né? O afunda, né, que eram armas de guerra, né? E que com o passar do tempo outros instrumentos, outras ferramentas de batalha de maior letalidade foram sendo adquiridas, foram sendo criadas, e esses mecanismos, essas ferramentas foram entrando para o universo dos jogos, né? O peão
ele tinha uma função na criação dele, era uma função mística, né? Ou seja, ele servia como um elemento para os místicos, né? Preverem o futuro das pessoas, aquele elemento que fica girando lá no centro, concentrando a atenção das pessoas. Como, como deixar de utilizar-se dessa ferramenta, né, mística, ele passa para o campo dos jogos, ele passa para o campo da brincadeira. Okay? A pipa também, né? A pipa ela tem uma história oriental extensa, né? Ou seja, a pipa ela foi utilizada para medir distâncias entre regiões, né? Ela foi usada como uma espécie de telégrafo, né? Ou seja, os movimentos que você ia fazendo com ela, as pessoas de um lugar para o outro faziam a leitura, como se fossem sinais de telégrafo, ou seja, ela teve vários usos, né? Para atividades humanas, né, que não recreativas, mas com o passar do tempo, com a chegada de outros mecanismos tecnológicos, né, eles acabaram adentrando no campo dos jogos. Muito bem. Como é que a educação ela consegue ou ela pode fazer uso disso? Então destacam-se aqui 3 pontos, ou seja, a educação ao colocar como prática, né, ou como desenvolvimento de suas práticas, os jogos, ela tem que primeiro garantir esse potencial socializador dos jogos, né? Essa integração, essa interação entre os indivíduos que vão jogar ou que vão espectar, que vão olhar aquele ou aqueles que jogam, ela tem que garantir esse potencial socializador, que vai se dar na competição, que vai se dar no conflito, muitas vezes, e que vai se dar também, no caso dos jogos, principalmente na cooperação. Okay? Então, há de se garantir esse elemento, esse potencial socializador que os jogos têm. Segundo, a diversidade cultural. Por quê? Porque, como vimos, a origem desses jogos nos denota uma variedade cultural muito grande. Então, aproveitar, né, essa historicidade, como nós vimos lá nas unidades anteriores, né, a dimensão da historicidade, né, identificar os potenciais, ou seja, como que aquilo chegou a ser um jogo, de onde é que, seja, quais aspectos que estão envolvidos naquele elemento que está aí, que vai ser jogado e que é um elemento de socialização. E por fim, o potencial de criação e desenvolvimento. Os jogos eles estão em constante processo, ou seja, a criança ela tem que ter a possibilidade de criar jogos, de desenvolver jogos, de aperfeiçoar jogos já existentes, criar novos jogos, estabelecer regras para esses jogos, torná-los atrativos, divertidos, prazerosos, para que se jogue, para que se brinque, para que se divirta. Okay? Então, são os 3 elementos, são os 3 elementos que a educação ela tem que garantir ao fazer uso desses jogos nas práticas educativas. Okay? Ficamos por aqui com a unidade 15. Voltamos na nossa próxima unidade de aprendizagem. Até mais.